Então, tá, turma, sejam, né, bem-vindos a mais uma aula de metodologia de pesquisa. Estamos aqui em 11, né? A gente espera um quórum um pouco maior, né, pessoal? Mas a gente agradece a todos que estão aqui, presentes, pontualíssimos, cumprindo, né, e se dedicando, né? Nós recebemos algumas perguntas também ao longo desse meio tempo entre a última aula, né, teve o feriado, enfim, recebemos algumas perguntas. Espero que vocês tenham conseguido fazer tranquilamente a atividade de vocês, né, que era de fazer aquela pesquisa, buscar artigos referentes ao tema de vocês, conseguir fazer as referências, as citações. Né, o prazo encerrou ontem. Eu e a professora Miriam vamos nos próximos dias, né, e depois vamos dar retorno para vocês. Então, a gente ainda não deu, né? Como o prazo se encerrou ontem, a gente ainda não teve tempo para fazer isso. Mas nós daremos o retorno para a atividade de vocês, certo? Vocês ficaram com alguma dúvida, algo que gostariam de conversar sobre isso? Na verdade, professora, o que eu achei que eu fiquei mais na dúvida é assim, olha, quando a gente vai, por exemplo, fazer uma citação da citação, tu vai lá num texto, aí pega, só que ele já citou, né? Quando tu coloca de novo ali, porque foi o meu caso no trabalho, então eu fiz a atividade, mas eu fiz assim, mandei na dúvida, sabe, para ver se, porque eu não sei se a forma como eu fiz estava correta. E aí eu fui até olhar no material, mas eu não achei então, eu achei assim, se tu colocar em aspas ali, fazer uma citação direta, tudo bem, mas no caso de uma indireta nesse sentido aí, eu fiquei ainda em dúvida, sabe? Deixa eu só entender, tu fez uma citação. Pode falar, Miriam, pode falar. Ela fez, foi o APUD. Lembra daquele modelo? Isso. A gente tem a citação da citação. Só que o APUD, a ideia é que a gente evite ao máximo, né? O que vocês poderiam ter feito é pegar um texto daquele autor, mas um texto onde ele não estivesse citando outros autores. E aí vocês fariam a citação direta ou indireta, tá? Esse é o modo que vocês devem utilizar nos trabalhos de vocês. Não utilizar o APUT. Quando vocês querem citar algo que o autor citou de um outro autor, o ideal é que vocês consultem a referência original. Vão lá nas referências, veem qual é a obra e aí procuram aquela obra, então, para olhar e ver realmente que vocês estão citando quem escreveu aquilo, tá? Quando não dá para fazer isso, porque a obra original não se tem acesso, daí a gente pode fazer a citação direta e indireta com o APUD, com o citado por. Aí vocês podem ir lá no modelo da biblioteca e que tem o exemplo, né? Vocês vão colocar tanto o autor dono da ideia e depois o autor que vocês consultaram. E nesse caso, nas referências, vai somente o autor que vocês consultaram. Era isso, Jerusa? Era isso, professora. É porque nesse caso aí eu realmente não tive como. E foi um parágrafo que eu mais gostei, sabe? Então eu não queria me desfazer dele por conta disso, que era um detalhe que depois a gente podia ajustar ao longo do caminho. Sim, então eu era mais nesse sentido assim. E eu também não tinha, não achei o outro arquivo lá. E acho que ia dar alguma divergência ali. Mas eu mandei, eu acho que não tá tão errado. Mas, de qualquer forma, vocês me retornam ali depois, se tiver, e daí eu corrijo para os próximos trabalhos, né? Se for uma citação indireta, tu vais colocar a frase com as tuas palavras e dentro do parênteses tu vai colocar o sobrenome do autor, dono da ideia, o ano, o APUT, que significa citado por, aí o sobrenome de quem tu lesse, o ano dessa obra que tu lesse. E se for uma citação direta, além disso, depois do último ano esse, tu coloca ainda a página, né? Tá.
Obrigada, professora. Nada. Diga, Claudine. Oi, tudo bem? Eu Tudo. também eu tive mais dúvidas na parte de referência, mas aí o site da biblioteca até que ele ajudou um pouco. Mas eu peguei um artigo que ele tinha 3 autoras e ele estava dentro de uma revista. E aí, na hora de colocar as referências, ficou bem confuso. Eu acho que provavelmente eu coloquei errado, porque eu não sabia se ia umas 3, se ia só uma, porque no site da biblioteca não mostrava isso. Até 3 vão todos os sobrenomes dos autores. 4 ou mais, tu pode usar o at all, que significa e ou. Mas isso daí ao longo do texto, né? Lá na parte das referências vai os 3 também. E daí vai primeiro. Daí eu fiquei em dúvida se ia, tipo, primeiro os 3 sobrenomes, depois os nomes, ou como é que ficava essa parte, assim. Foi a parte que eu mais me embananei, e também é de colocar o DOI, que eu não sabia o que era, mas no fim eu encontrei nas publicações, eu coloquei, mas eu não sei o que é. O DOI é um número identificador. Se tu clica nesse link, tu vai direto para o artigo, onde está o artigo, tá? Cada artigo, nem todas as revistas têm, mas as melhores revistas têm DOI, tá? Que é uma numeração que cada artigo recebe, como se for, é um link que te leva direto àquele artigo, tá? É um identificador do local onde o artigo está. Tá bom. Mas quanto aos autores, pessoal, pensem sempre assim, se aquelas pessoas que fizeram, elas precisam ser citadas, né? Ou pelo nome, ou pelo et al, que signifique outros, né? E quando a gente vai identificar alguém, a gente precisa dar sempre a informação completa lá na referência, na ordem que eles estão na obra, né? Então, Oliveira, vírgula, M, ponto e vírgula, Silva, vírgula, Z, ponto e vírgula, Pereira, vírgula, J, ponto, S, ponto. Tá? Então, a gente vai identificar cada autor na ordem que eles aparecem na obra que a gente está lendo. Mais ou menos isso? Obrigada. Eu acho que eu fiz errado mesmo assim, mas é bom tirar a dúvida, né? Para a gente saber depois também onde a gente se equivocou. Mas eu acho, pessoal, que vocês precisam se acostumar com os modelos da biblioteca. Se vocês pegarem um jeitinho de consultar, vocês vão ver que ter aquele modelo aberto facilita um monte o trabalho de vocês. Tá? Eu tive um problema também com o site, foi no Spell, eu acho, porque o jeito de pesquisar por ele não era o mesmo do Cielo, não era com aquele esquema de aspas, o e daí ali Spell foi não mais usa. difícil. Isso aconteceu comigo também, Claudine. E também quando eu ia filtrar as informações no Spell, eu colocava, tipo, digitava o que eu queria, por exemplo, internacionalização de empresas. E aí, quando eu ia colocar os filtros, era como se ele tivesse deletado aquela parte de internacionalização de empresas e abria muita coisa, tipo, muito mais coisa do que tinha aberto antes só com a expressão. Então, ali eu passei um trabalho também. Tá, mas daí, o que acontece? Quando tem duas palavras, ele procura elas isoladamente, tá? Ou só empresa, ou só internacionalização, e às vezes só o desse colocares. O que vocês precisam fazer é, em cada linha, colocar uma palavra. E o operador entre eles tem que ser o AND, que daí ele vai só trazer material para vocês que tiverem as 3 palavras que vocês colocaram, ou as 2, né? Algo assim, tá? Esse é um problema, eu concordo com vocês que o Spell não usa aspas, mas daí a forma de nós solucionarmos isso é colocando cada palavra numa linha de busca. Ah, perfeito, não sabia disso, obrigada. Nada. Diga, Bianca.
com a mão. Está te ouvindo. Sim. Sim? Ah, tá. Eu tenho duas questões. Uma é se é obrigatório usar o DOI na referência. Esse númerozinho. Não, mas se tu está consultando pela internet, não a revista em papel, aí tu tem que colocar o disponível em, 2 pontos, e o endereço. E provavelmente o endereço vai ser o link do DOI, tá? Mas pode ser o link onde tu chegasse na revista, tá? E além de disponível em, acessado em, tá? Vai ter que dar essa informação. Mas o DOI na ABNT não é obrigatório, tá? Não precisa. Tá. E a outra questão era se o et al. Só pode ser usado quando tiver mais de 3 autores. Tipo, se tiver 3, eu não posso usar o et al. Tem que citar todos eles. Socorro, Laura, tu tá... Eu acredito que até 3 tem que citar Até os 3 é 3. extenso, né? Tem que botar os 3. 4 ou mais passa para o APUD. O APUD, ok. Ok. Obrigada, gente. O que mais, gente? Dúvida? Eu tenho uma dúvida. Eu não sei se isso foi falado, mas eu achei muito artigo em inglês. E quando eu vou fazer a citação direta, eu tenho que... Como é que eu vou fazer a citação direta? Eu traduzo, eu coloco em inglês e coloco embaixo. Para mim não ficou clara essa parte. Tu traduz, se é uma citação direta, vai entre aspas, ou naquele parágrafo especial, traduzido. Vai ser uma tradução livre, assim, minha? É uma tradução livre. Só isso que eu queria entender, se tinha um padrão ou se é só eu traduzir mesmo. No artigo, a gente não coloca o inglês na nota de rodapé. Eu acredito que na monografia também não, né, Laura? Também não. Também não. Então, é só a tua tradução. Tá, então a direta eu traduzo bem o que ele escreveu, né? E coloco ali. A indireta eu posso daí botar com as minhas palavras, né? Exato. E palavras em inglês eu tenho que colocar aquele itálico, né? Isso. Se eu quiser colocar manter uma palavra, por exemplo, que eu acho que para não perder a essência, tá? Exato. Beleza. Obrigada. Diga, Vinícius. Oi, professoras, boa noite. Então, a minha dúvida era em relação também à questão da revista. Eu procurei também e eu achei minhas informações dentro de uma revista. E aí eu coloquei o disponível, o link ali certinho. Só que também fiquei na dúvida se estava certo ou se estava errado. E uma outra coisa que acho que foi a Jerusa que trouxe da primeira vez ali, eu até fugia dessa APUD aí, mas é muito, assim, qualquer coisa já tinha um autor que se referia àquele texto, então às vezes era difícil dentro de um artigo você pegar realmente a ideia de quem estava criando aquele artigo. Então, nesse caso, não sei se talvez vocês indicam a gente já ir lá direto na referência, procurar por aquela ideia daquele autor, né? Que talvez vai ser mais seguro do que fazer o APUD. O APUD a gente não recomenda, tá? É só em casos extremos. E o trabalho não pode estar cheio de APUD, tá? O que acontece? A introdução e a revisão de literatura a gente faz com base em informações que já existem. Então, a ideia daquele autor específico que vocês estão lendo vai aparecer na análise, na discussão e nas conclusões, ou seja, nos capítulos depois do método, que aí é um conteúdo que é resultado da pesquisa que foi feita para aquele artigo. Então, tudo que vocês pegarem na introdução, tudo não, mas a maioria das ideias que estiverem na introdução e na revisão de literatura, provavelmente não vão ser do autor que vocês estão lendo, vão ser de outros autores. E aí vocês precisam ir nas referências e até chegar no original. Tá. Uma outra pergunta. Exemplo, eu tive dificuldade. Posso só
Vinícius, só te atrapalhando só uma coisa. É que nem vocês vão ter que trabalhar com citações, né? Que nem vocês desenvolvem o artigo pensando nas citações, que a gente diz que um artigo científico tem que ser baseado em trabalhos que já existem, né? Então, para ter um respaldo teórico, os trabalhos que vocês estão lendo também partem dessa premissa, né? Então, eles também fazem a revisão da literatura. Então, por isso que a professora Miriam disse que as primeiras partes do trabalho deles, para ser um trabalho científico, tem que ter base teórica, né, ciente do que está já sendo pesquisado sobre esse tema. Então, por isso que ali vocês já encontram outros autores citados, né? Onde que encontra o trabalho do autor mesmo, com as suas conclusões, com a sua análise, é na parte final, ali que a professora Miriam disse, né? Depois do método, né? Então, ele faz a revisão de literatura, ele diz o que ele vai investigar e como, e aí ele traz os dados e chega a alguma conclusão relacionada ao objetivo dele, né? Então, ele tem todo esse processo, e obviamente vocês devem ter lido na revisão de literatura, que é algo rico, né? Porque se vocês encontram um trabalho que é muito alinhado com o tema de vocês, obviamente tu olha aquela revisão de literatura e diz, maravilhosa, eu posso usar toda, né? Fecha perfeitamente. Mas não pode, né? Porque nós temos que construir a nossa revisão de literatura. Isso não significa que a gente não pode olhar ali, ler a revisão de literatura dele e dizer, que interessante esse trabalho daquele autor, vou lá buscar o original, né? Então, ele serve para ter uma noção do que está sendo estudado, mas, que nem a professora Miriam falou, eu gosto muito do jeito que ela falou, né? Como é que é quem escreve um pouco, enfim, quem conta um conto acrescenta um ponto. Esse é um ditado de velho. E o que acontece? E é verdade, né? Se eu falo, é que nem telefone sem fio, eu falo uma coisa que a professora Miriam disse, que outro disse, que outro disse, que outro disse, quando te vê, a informação já está toda distorcida, né? Então, para evitar isso, a gente sempre vai na original, tá? Mas vai ser mais para o final. Com certeza, vocês encontraram um conteúdo muito rico na revisão de literatura, né? Então, por isso, o achado principal do autor não deve ser tão grande, deve ser algo mais específico relacionado ao objetivo dele, né? Que está lá na análise de dados, nos resultados e nas conclusões, tá? Na verdade, eu falei a mesma coisa que a professora Miriam, só tentando trazer um pouco da mesma forma que vocês vão fazer, os outros trabalhos também fazem. Pode seguir com as perguntas, Vinícius. Só mais uma pergunta. Exemplo, igual meu nome ali, né? Meu nome é Vinícius Glevander Rodrigues. Daí, na hora de referenciar, às vezes eu tinha que colocar Rodrigues, daí eu não sabia se primeiro vinha o nome do meio ou depois o último nome, eu fiquei um pouco confuso em relação a isso. E daí, às vezes, até ia e procurava o nome completo do autor para saber como é que era. Então, eu não sei como é que funciona, como é que é, se primeiro vem o nome do meio ou essa ordem. É o sobrenome, vírgula, V.G. por exemplo, ou por extenso. Mas é o último, vírgula, e daí vai para o início e segue a ordem do teu nome. Desculpa, falhou minha internet. Pode repetir de novo, por favor? Sim, é o sobrenome, vírgula, o início. Por exemplo, V.G. Rodrigues, vírgula, Vinícius Glevander. Tá, Rodrigues, Vinícius Glevander. Tá. Eu prefiro aprender pelo meu nome, que depois fica mais fácil para... Obrigado. Nada. Mas eu não entendi, não seria todo o sobrenome dele, professora? Não seria Rodrigues Glevander, vírgula, Vinícius? Não. Não? É o último sobrenome. Lembra que nós comentamos que existem algumas situações que a pessoa coloca um tracinho. Pessoas de origem espanhola, normalmente o nome do pai é o do meio e o da mãe é o último. Então, eles querem ser reconhecidos pelo nome paterno. Então, eles colocam, por exemplo, Oliveira-Silva. Quando existe esse traço, a gente tem que levar esse composto como sobrenome. Oliveira-Silva, vírgula, Z.N. digamos assim. Mas se não existe um traço entre... Agora vamos pegar o nome do
do André, que é André P. Batista, né? O P e o B do Batista não tem nenhum traço entre eles. Então, nós vamos levar o Batista como o último sobrenome, vírgula, A.P. Tá? Os chineses também têm muitos sobrenomes compostos, tá? Então, sempre que tiver esse tracinho entre dois nomes, eles vão dessa forma lá para o sobrenome. Mas, caso não exista um tracinho entre os sobrenomes, é só o último. Tá bom. Tá? Júlia? Júlia. Acho que agora eu tô na fila aqui, que nunca tinha usado essa funcionalidade do Zoom, achei ótimo. Enfim, bom, né? Sabe? Quem quer falar? E só queria ver com vocês duas coisas. A primeira, acho que vocês já responderam até 2 vezes a questão de considerações finais, porque sempre tive essa dúvida de que citação era da pessoa que estava escrevendo o artigo e que para fazer a citação direta, né? Então, sempre tive essa dúvida. E nessa parte, assim, final, era um parágrafo das considerações finais, só que ela retomou um conceito que tinha na referência, e ela botou lá entre parênteses, enfim, Barbosa, que era, e depois ela botou, ou seja, e a frase que eu queria, que era uma conclusão dela. Só que eu não sabia se a conclusão dela derivava da ideia do Barbosa ou se derivava da entrevista. E eu não sei se isso tem diferença ou não. Não sei se eu me fiz entender. Mas, assim, de como citar isso, sabe? Talvez eu tenha escolhido a pior frase ali daquele momento. Não, mas é uma situação interessante, tá? Porque nem sempre o sobrenome e o ano da obra aparecem no final de uma frase. Ele pode aparecer no meio, antes de uma vírgula, de um ponto e vírgula. O que isso quer dizer? Que o que está antes do sobrenome é daquele autor, mas o que está depois é da pessoa que é a autora do artigo. Então, se está depois do sobrenome, e não é 2 pontos, né? Claro, eu posso colocar as etapas são, e aí abro parênteses, coloco o sobrenome dos autores, 2 pontos, e depois sigo com as etapas. Nesse caso, as etapas pertencem àquele autor. Mas se eu coloco que o compartilhamento envolve coleta e doação, abre parênteses, Ruf Heider 2006, vírgula. Isso é diferente de emissor e receptor. Essa parte depois da vírgula sou eu que estou dizendo, não está nos autores. Então, se vocês forem falar sobre essa parte do emissor e receptor, vocês vão usar o autor do artigo. Agora, se vocês forem pegar a parte que o compartilhamento é composto por doação e coleta, e aí está antes do parênteses, daí isso tem que usar o APUD. Tá, maravilha. E se isso for também, tipo, nas referências ali no referencial teórico, se for depois da vírgula, é uma citação direta do próprio autor do artigo, mesmo sendo no referencial teórico. Isso, não é depois da vírgula, é depois do parênteses. Depois do parênteses. Isso. Tá, maravilha. E a outra dúvida é em questão de, por exemplo, tá? Eles citaram um livro e eu tenho que ir atrás. Eu achei, por exemplo, já tem ali tudo, editora, eu fui até nas próprias referências, tá? Assim, tudo bonitinho. Só não tem o link. Só que eu não preciso ter acesso eu preciso ter acesso a esse link para citar. Eu preciso botar disponível em. Não sei se eu copiei o parágrafo, tá? Tá. Ok. Aí, mas tu copiou de algo em papel ou de algo na internet? Eu copiei de um artigo da internet. Tá? Que eu encontrei na internet. Só que esse artigo utilizou um livro físico, tá? Não tinha link na referência desse livro que usou para referencial teórico. Aí eu não citei em nenhum momento, mas eu botei ali nas referências. Eu preciso ir atrás desse link, mesmo assim. Não sei explicar. Eu preciso ir atrás desse link para usar. Citar o livro nas referências, tu precisa ter acessado ele. Sempre que vocês fazem o APUD,
O que vai lá para as referências não é o dono da ideia, é o autor que vocês leram. Portanto, se o livro foi citado dentro do artigo, quem vai aparecer nas referências é só o autor do artigo. O dono da ideia só aparece no texto quando tu fizer Oliveira 2015, Apud Silva 2020, tá? Então, esse Oliveira 2015, ele é o autor do livro, mas tu não lesse o livro. Portanto, isso não vai para as referências. Nas referências só vão os autores que eu citei no corpo do trabalho e que eu li. Tá, maravilha. Obrigada, gente. Nada. Mas, claro, tu pode procurar esse livro, se ele tem na internet, para não usar o Apud, né? Para tirar esse Apud do teu trabalho. Mas é mais pela facilidade, né? A gente acaba... tá ali as referências, tá lindo, maravilhoso, mais fácil copiar e já botar. Mas, sim, precisa ir atrás do link. Tranquilo. Certo? Gente, eu vou aproveitar aqui só para mostrar para vocês uma coisa. Lembrem que a gente teve aquela aula com a biblioteca, né? Que tinha bastante informação, e eu imagino que, assim, que a ideia não era decorar, é saber que tinha essas questões, né? O Apud, como busca. E a gente tem ciência que é muita informação numa noite só, né? Até eu e a professora Miriam ficamos, né? Todo mundo fica cansado com tanto de informação. Então a gente deixou disponível aqui no Moodle para vocês no dia ali que a gente teve esse recurso da biblioteca, tá? Foi de 19 de março. Tem bastante material de apoio, tá? E aqui tem um material apresentado que na verdade é um resumo do que as meninas da biblioteca falaram, tá? É algo super enxuto, tá? Realmente tem que entrar no site da biblioteca para pegar algo com mais detalhes, tudo isso. Mas ele já dá aqui alguns pontos chaves para a gente, né? Por exemplo, coloca num resumo, né? Enfim, tem que ver aqui o que é artigo, o que é monografia. Mas mostra como é que se organiza as sessões, né? Aqui dentro fala de fontes, fala de paginação, né? Fala como que tu coloca, como é que tu organiza um quadro. E tem algumas das perguntas de vocês, né? Aqui, né, com relação a, resumidamente, como que se faz as referências, resumidamente, né? Esse documento é bem resumido mesmo, tá, gente? Aqui, ó, a questão de quando que a gente... Professora, mas esse aí não tem o de revista, né? Ali no quadro. Tu diz aqui, esse aqui? É tipo artigo. assim, não, ali, não. Ó. Aonde? Aqui, ó, o artigo está dentro da revista. Então, aqui no exemplo, Psico é o nome da revista. É um artigo dentro de uma revista. Ah, tá, entendi. Mas isso aqui é resumo, tá? Vocês estão certos de ir no site da biblioteca e buscar a informação mais completa lá. Só estou querendo dizer para vocês que tem aqui algo que vocês querem fazer uma consulta rápida, tem por aqui também, tá? Citação direta, como é que faz? Citação indireta, citação de Apud, tá? Então, mas é um resumo. Mas serve quando vocês estão ali querendo só fazer um link, né? É isso mesmo. Então, vocês têm aquele material também para dar uma olhadinha. Mas a gente fica super feliz com as dúvidas de vocês. A gente viu que vocês fizeram e estão se dedicando para fazer certo, né? E não é fácil, a gente sabe que esse processo das normas e tal não é algo tão simples assim, é algo que exige prática, enfim. Então, a gente fica super feliz com as perguntas de vocês e ver o interesse realmente que estão preocupados em fazer o melhor. E eu e a professora Miriam, a gente sempre está à disposição para tirar as dúvidas, tá? Foi bem, bem produtivo. Hoje eu fiz um treinamento com o pessoal da biblioteca, foi bem positivo também, assim. Porque eu estava tendo uma grande dificuldade para buscar algumas informações, tanto no Spell como no Cielo. E aí eu marquei e hoje à tarde eu fiz. Foi bem produtivo, assim. Acho que vale a pena o pessoal marcar aí, quem quiser, né? Foi bem positivo. Porque daí elas usam os termos de busca
que vocês querem, né? Então, além de estar mostrando como faz, aquele resultado já pode ajudar vocês, Isso, né? ela me deu várias dicas ali do meu assunto e eu nem tinha passado por minha cabeça aqueles termos e ela falou, oh, pode usar isso, pode usar aquilo. Ela me passou uns macetes ali, exemplo, eu quero procurar alguma coisa relacionada à economia, então, em vez de colocar economia, eu apago o A e deixo um asterisco, daí ele vai buscar economicamente, tudo que é derivado da palavra economia. Então, são macetes assim que ela e me mostrou outros também, fonte de busca dentro da biblioteca. Que show. Claudine? Esse serviço eles disponibilizam gratuitamente ou a gente faz algum pagamento? Gratuitamente. Ah, que legal. Obrigada. Vocês têm que ser aluno, né? Mas para aluno não tem nenhum custo. E podem fazer quantas vezes quiserem, né? Tem alunos que fizeram na época de metodologia e depois fizeram de novo quando foram fazer TCC. E assim, eles ajudam tanto na parte de busca como na parte de normas. Tem um apoio bem legal, é bem interessante. Muito bem, gente. Então, vamos para o conteúdo? Vamos avançar. Que o Eduardo também disse que fez treinamento. Legal. Bom saber dos relatos de vocês, gente. Vou começar só mostrando o Moodle para a gente se localizar, né? Dentro aqui da aula de hoje, a proposta é a gente falar, retomar de alguma forma mais geral o artigo e a monografia, né? São as grandes etapas dentro de um trabalho científico, na verdade, tá? Tá com os títulos mais relacionados a artigo, mas são etapas que a gente faz tanto no artigo como na monografia, tá? Então, a gente vai retomar essas estruturas para conseguir entender e fazer o link depois com a introdução, que é o nosso próximo ponto, né? Vamos falar sobre a introdução, o que a gente espera, né, que tem a gente, né, o que se espera, né, que tenha dentro de uma introdução, né, quais são os critérios, como é que não é simplesmente um resumo, não é simplesmente falar coisas introdutórias, tem uma ordem, uma sequência lógica que a gente espera dentro de uma introdução. E aí, isso aqui voltado para artigo e monografia, depois a gente fala sobre as sessões iniciais da modelagem de negócio, certo? Ali falando sobre a apresentação da empresa, a proposta de valor, enfim, falando aquelas primeiras etapas, tá? Então, só contextualizando vocês. E assim, a gente vai deixar uma atividade aqui também, né, que é de identificar dentro do artigo, ou dentro de uma introdução, quais são os pontos-chave. Mas vamos começar por falando dessa parte aqui de artigo e monografia, e depois a gente segue os demais pontos. Ok. Professora Miriam, quer que eu vá? Professora Miriam, quer começar? Como é que prefere? Pode começar e eu falo daqui a pouco. Tá, então. Bom, gente, então, aqui, na verdade, é uma forma de a gente entender, dentro de uma grande estrutura, né, digamos assim, como que está organizado um trabalho científico, tá? Então, apesar do artigo e da monografia terem uma estrutura um pouco diferente no sentido de uma é mais longa, outra é mais enxuto, usa títulos próprios, outros não tanto, mas eles seguem, todo trabalho científico segue essa ordem lógica, tá? Qual que é a ordem lógica? A gente parte de uma etapa de planejamento, tá? No qual a gente tem uma introdução, no qual a gente vai dizer, né, vai contextualizar o tema, vai trazer a dinâmica do principal estado da arte, né? Ou seja, o que está se entendendo sobre esse tema nesse momento. Vai se trazer uma lacuna na literatura, algo que não está claro, que precisa ser mais investigado. Vai apresentar o objetivo, né? Então, o que vocês, né, nesse trabalho pretendem investigar, e já apresenta também uma visão geral da estrutura do trabalho, tá? Então, a introdução, ela é o ponto de partida, né, no qual a gente consegue enxergar o fundamento, a justificativa, em que cenário se insere e o que de fato se quer pesquisar, tá? Então, está dentro do planejamento. Tendo isso bem claro, se parte para o que a gente chama de revisão de literatura, né? O nome já diz, né? É tu rever o que os outros autores já fizeram sobre esse tema, tá? Então, é tu entender
o que já está sendo pesquisado nesse momento, né? O que já tem de outros trabalhos sobre esse tema, o que os autores estão apontando, se apontam para o mesmo lado, se tem sentidos divergentes, convergentes, enfim, é entender como é que está a questão teórica, né, e empírica sobre esse tema, tá? E ainda dentro do planejamento tem a parte do método, tá? O que é um método? O método é a estratégia de busca de vocês, tá? Então, por exemplo, se lá na introdução eu coloquei que o meu objetivo é investigar os determinantes do desempenho escolar, eu quero entender o que determina as notas dos alunos, no método eu vou ter que mostrar qual que é a minha estratégia para atingir esse objetivo, né? Quais dados eu vou utilizar, qual é o período, qual escola que eu vou analisar, se eu vou usar algum modelo econométrico, sim ou não, o quê, né? Apresentar, então, as estratégias, tá? E também estratégias de se vai ser uma entrevista, se vai ser um questionário, enfim, deixar isso claro, tá? Então, essa é a nossa etapa de planejamento. E aqui, a partir do método, aqui a gente tem a análise e discussão, né? Então, a partir do momento que já foi definida a estratégia, a gente parte para executar, né? Então, já mostrei o que eu quero fazer aqui na introdução, já vi o que os outros autores fizeram até o momento. Com base nisso, já bolei minha estratégia de como que eu vou executar o meu trabalho, e aí eu já posso partir para a parte... Professora, o método ali entram as ferramentas que a gente vai utilizar, porque eu estou tentando adaptar as tuas ideias aí para o meu plano de negócio, sabe? Tá. Essa estrutura não funciona muito bem com plano de negócios, tá? Mas sim, seria isso. Seria quais ferramentas que tu vai utilizar para buscar, sei lá, por exemplo, vai fazer uma pesquisa, né? Vai fazer uma pesquisa em campo, como? Mas no modelo de negócio a gente não chega a ter essa seção método, tá, Jerusa? Tá. Então, assim, tu vai ter um método, por exemplo, quando tu for investigar o teu público-alvo, tudo isso, mas não tem claramente ali uma seção que descreva isso, tá? Não sei se a professora Miriam... O que no artigo da administração a gente usa no método aparece um pouco na segunda seção do plano de negócios. Ali vocês fazem algumas pesquisas em relação à situação macro do ambiente, né? Então, alguma questão metodológica entra ali, mas não tanto com o foco do método, mas mais porque tu precisa conhecer o ambiente, né? Então, talvez tenha que fazer uma survey ou alguma entrevista para ter dados sobre aquele ambiente onde o negócio vai ser inserido, tá? Mas, como a Laura comentou, né, a estrutura do plano de negócios não segue a mesma do artigo e da monografia. A gente vai, daqui a pouquinho mais a gente vai abrir ali a parte inicial de uma modelagem, tá, Jerusa? Assim que a gente finalizar essa parte de artigo, monografia e introdução, a gente vai ter uma parte específica ali para modelagem. Daí a gente pode discutir um pouquinho mais onde que entra isso, tá? Tá. Não, tranquilo então, se vai ter. É só porque eu estava tentando entender como eu adequaria essas informações que vocês estão passando pro restante da turma no meu, né? Mas então tá, se vai ter uma partezinha, eu fico mais... Ok, obrigada. Tem. A gente abraça todos os tipos de trabalho aqui, mas eles são de alguma forma, estão segmentados porque eles não têm realmente a mesma característica, né? O mesmo perfil, por isso que eles estão separados nesse sentido. Mas a gente vai trazer, sim, hoje mesmo, tá? Então, a parte da execução, gente, é onde tem o toque do autor, né? No sentido que ele já traz os dados, né? E já faz a sua análise. É onde começa, sim, ter conclusões, resultados, com base no que os dados estão trazendo, né? Antes, a gente usa muito o que os outros trabalhos fizeram, certo? Então, a gente se baseia muito em trabalhos anteriores. A análise e discussão já começa a ter um caráter mais
próprio do autor, né? Onde tu está executando de fato o teu trabalho, respondendo a tua pergunta, né? E por fim, a conclusão, tá? Então, a gente parte de uma etapa que a gente chama de planejamento, que envolve essas 3 etapas, introdução, revisão e método, e parte para a questão da execução, que é onde se analisa e discute os resultados e se faz a conclusão. Um outro ponto que não está aqui, mas e que é muito importante e geralmente aparece no início dos trabalhos, é o resumo, né? O resumo, ele faz, como o próprio nome diz, uma síntese muito direta, né, do o que é o objetivo do trabalho, quais métodos e quais resultados, de maneira bem sintética. Ele é super importante para quando a gente está buscando artigos, né, para fazer a nossa revisão de literatura. Porque a gente lê, tem uma noção do que se trata, o que eles fizeram, e aí decide se vai ler o artigo inteiro ou não. Mas, no processo de desenvolvimento do artigo de vocês, essa é a última etapa que vocês executam, tá? Então, apesar de estar bem no início dos trabalhos, ali ser a primeira parte que aparece, é a última que a gente insere, tá? Porque ele realmente pega o trabalho completo, né? Na diagonal, texto enxuto, mas que traz os pontos chaves, inclusive resultados sobre o trabalho, tá? Vocês têm dúvidas se a professora Miriam quer acrescentar alguma coisa? Só destacar um ponto, pessoal, nessa disciplina, porque semestre passado essa dúvida surgiu muito no final do semestre, assim, mais para o final do semestre. Essa disciplina, para quem vai fazer artigo e monografia, vai focar na introdução, revisão de literatura e método. A análise, discussão, conclusão e resumo, vocês vão fazer no TCC, tá? Não nessa disciplina. Então, não se preocupem, porque quando a gente fala de método, não é executar, mas sim planejar quais vão ser os procedimentos que vocês vão adotar para, então, no outro semestre, fazer uma revisão e aí sim ir coletar os dados propriamente dito, tá? Então, essa disciplina concentra-se só naqueles 3 pontos em azul, tá? Ok. Bom, então aqui tem uma certa linha do tempo, né? O resumo, introdução, revisão de literatura, método, a gente deixou aqui. Vamos falar rapidamente o que vem em cada um desses itens, tá? O resumo, então, ele tem algo, digamos assim, obrigatório que tem que estar sempre no resumo, né? Que é o objetivo geral, né? Então, aquilo que você está disposto a investigar, né? O método, tá? Trazendo de maneira simplificada, de maneira mais enxuta, classificação, coleta e análise, os resultados e as implicações disso. Então, resumo é um textinho pequenininho que tem que trazer esses pontos chaves aqui, tá? Obrigatoriamente. Tem alguns que já iniciam, né, apresentando brevemente o tema ali, com uma frase apresentando o tema antes de colocar o objetivo, tá? Mas é algo opcional. Pessoal, uma pergunta aqui. Quem sabe a diferença dos resultados e implicações num trabalho? Resultado é o que tu conseguiu, né, com a tua pesquisa, e a implicação. Não sei se estão me ouvindo. Sim. Aí tá, é que não tá aparecendo aqui. Mas, e as implicações é o que esses resultados que a gente conseguiu gerar, eles fazem alguma diferença no, não sei, no mercado, no ambiente que tu está estudando? Isso. Os resultados é o que a minha análise dos dados gerou. Então, 50% são a favor de compartilhar conhecimento, 20% não sabem e 30% são contra. Isso é, depois que eu peguei os meus dados e analisei, essa análise ela é uma espécie de um resumo dos dados, seja um texto nas entrevistas ou números nas pesquisas quantitativas.
E as implicações o que eu posso fazer com essa informação em termos acadêmicos e práticos, né? Saber que existe 20% dos meus funcionários que são contra compartilhar conhecimento, o que eu posso fazer com essa informação? O que o gestor das organizações podem fazer a respeito disso? Então, precisa ter algumas ações para motivar os funcionários a compartilharem conhecimento, porque o não compartilhar aumenta o tempo de execução das atividades, gera maior custo, normalmente tem menor inovação se não existe esse compartilhamento. Então, para que serve? O que eu posso aplicar? Como é que eu posso aplicar esse resultado para melhorar a situação das organizações em termos de conhecimento? Isso já existia? Eu estou agregando alguma coisa nova? Como que eu estou avançando no conhecimento em relação a esse resultado? Tá? E isso é importante porque, como no final do trabalho sempre falta um pouquinho de tempo, né? O que mais sofre é o último capítulo do trabalho, mas é onde a gente mostra a utilidade do nosso trabalho, onde a gente consegue vender esse trabalho como algo que tenha uma utilidade, né? Então, é preciso deixar um tempo para ser dedicado para essa parte de implicações. É o diferencial do trabalho, né, professora Miriam, né? Aquilo para que serve isso que eu fiz, né? Eu fiz alguma coisa que trouxe um resultado, mas não serve de nada, né? Serve, né? E a gente tem que mostrar aí o porquê. Muito bem, então esses pontos chaves vão no resumo, certo? Agora, com relação à introdução, tá? A gente vai abrir daqui a pouco mais para frente o funil, mostrar o que se espera exatamente, né, dentro de uma introdução. Mas, em geral, é o que você quer procurar e por que você quer procurar isso, né? Porque, assim, um trabalho científico, ele tem que partir de uma indagação, né? Algo que não está claro, né? Algo que precisa ser investigado, tá? Então, a gente sempre tem que sair disso, né? Às vezes tem alguém que me diz assim, eu quero... Qual é o objetivo do teu trabalho? O que tu está pensando em fazer? Quero aplicar análise fundamentalista para investigar, ver o valor da empresa X. Tá, mas o que tu quer com isso, né? O que de fato tu está querendo investigar, né? Tu está mostrando um método. A gente tem que deixar claro o que a gente quer saber, qual é a nossa pergunta, onde é que a gente quer chegar, tá? Então, na introdução, né, a gente botou aqui conteúdo, né? Conceitos, importância do tema, atualidade, problema, objetivo, estrutura, tá? Então, assim, em geral, o que se pede, né? Que alguns conceitos chaves sejam inseridos na introdução, né? Então, por exemplo, tu vai falar de mercado informal, tem que conceituar o que é esse mercado informal, por exemplo, né? Destacar a importância do tema, né? Então, às vezes eu gosto de dar exemplos para ficar mais claro, né? Às vezes tem alguns alunos que me dizem, eu quero estudar o Plano Real. Gente, o Plano Real foi lá em 94. Por que eu vou estudar agora? Já tem muito trabalho sobre isso, né? Então, a gente tem que dizer o tema e falar da importância do tema, assim como a sua atualidade, né? Então, a gente tem que destacar esses aspectos, né? Nosso tema não tem que ser irrelevante. Não, nosso tema tem que ser relevante, né? Algo que ainda se tem interesse, se pesquisa sobre isso, não é algo resolvido, né? Depois de entendido, assim, os conceitos chaves, a importância do tema, atualidade, né? Se vai para o problema, tá? O problema, muitas vezes, é uma oportunidade, né? Algo que a gente quer, que não está claro, né? Que não está 100% respondido pela literatura. Então, é algo que a gente leu a literatura e achou, olha, mas eu não entendi muito bem. Será que isso aqui
né? Como é que funciona para esse caso específico? Ou tem 2 autores apontando para lados diferentes, eu vou testar para ver qual que está certo. Enfim, é algo que não está claro, né? Então, tem muita gente que confunde o problema de pesquisa com a pergunta de pesquisa. São coisas diferentes, né? O problema de pesquisa é aquela situação que a gente se coloca que a gente não sabe muito bem algo, né? Então, assim, ou tem um autor apontando para o lado, outro apontando para o outro, ou é alguma coisa que ainda não foi investigada na literatura, ou é uma legislação, por exemplo, uma legislação nova que surgiu e tu quer saber o que vai acontecer lá para frente, né? Então, são alguns pontos que abrem essa oportunidade para a gente investigar algo. Então, a partir desse enredo, a gente define o objetivo do trabalho, certo? Então, o que eu quero investigar, né? Eu mostrei que o tema é importante, enfim, mostrei que tem uma situação que não está clara ainda, né? Que ainda merece investigação, e aí apresento o objetivo do meu trabalho, que é a linha-chave, né? A linha-chave é aquela linha de raciocínio, que a gente vai partir o trabalho todo lembrando do objetivo. Às vezes me dizem, tá boa minha revisão de literatura? Não sei qual é o teu objetivo, não tem como eu saber, né? Então, vou desenvolver a revisão de literatura alinhada ao objetivo. Vou desenvolver o método alinhado ao objetivo. Vou analisar os resultados alinhado ao objetivo. Tudo alinhado ao objetivo, né? Ele é o ponto crucial do trabalho, né? Mas a gente vê, esse objetivo, ele tem que estar num contexto, né, de importância, atualidade, que tem algo ainda para ser investigado, tá? Então, dentro da introdução, a gente tem esses aspectos e a gente também já apresenta brevemente a estrutura do trabalho, né? O que é isso? Na próxima sessão será feita a revisão de literatura sobre o tema X, que apresentará tal coisa. Na outra sessão ou no outro capítulo, né, dependendo se artigo ou monografia, será feito isso. E aí se apresenta ali em torno de um parágrafo, resumidamente, o que se espera dentro do trabalho, tá? Então, isso aqui, depois a gente vai mostrar o funil, como é que funciona, mas esse aqui é o conteúdo básico que se espera dentro de uma introdução, tá? O que tem aqui, né? Tem 2 itens marcados. Necessidade de leitura sobre o tema, ou seja, para a gente mostrar, né, trazer os conceitos, trazer a importância do tema, a atualidade e o problema, eu preciso saber ler, eu preciso ler e saber o que está sendo discutido, né? Para conseguir identificar essa lacuna, essa oportunidade, ver se o tema de fato é relevante, nós temos que ler sobre o tema, tá? E, além de ler, a introdução, né, e às vezes vejo muito disso, o pessoal escreve um texto corrido, né, com as suas palavras e me diz, mas eu sei isso. Não é assim. A gente tem que usar autores para dar suporte às ideias. Ou seja, o que os outros autores estão dizendo sobre esse tema? Né? Então, por exemplo, eu estou apresentando o problema ali, a lacuna, algo que eu quero investigar, né? Então, eu tenho que ver o que os outros trabalhos estão fazendo, o que não ficou claro, e eu tenho que apresentar o que já foi feito, enfim, com base no suporte, né, das ideias, com base nas ideias de outros autores, certo? Ou seja, não posso fazer uma introdução sem nenhuma citação, tem que ter citação, tá? Para fazer esse suporte. Obviamente, não precisa trazer citação quando faz o objetivo e a estrutura, tá? Não precisa, porque isso aí é algo teu, né? Mas a parte anterior da introdução precisa sim, certo? Depois a gente vai ver, né, que tem a contextualização, enfim, tudo isso tem alguns pontos, tá? E a gente tinha comentado na aula que a gente falou de estrutura sobre os objetivos, né? Que o objetivo, a gente tem um objetivo geral, que é o grande ponto do nosso trabalho, né? Então, assim, é o que vocês pretendem entregar no final, né? Ou seja, vou analisar os dados, vou fazer a busca, enfim, mas o que eu pretendo entregar? Esse é o meu objetivo geral, né? Eu quero investigar quais são os determinantes do desempenho escolar. Gostaria de analisar o comportamento dos funcionários da empresa X com relação a tal fator. Enfim, né? Não foi muito bom esse meu exemplo agora. Mas, enfim, seriam, então, alguns pontos, né? Tipo, o que vocês estão dispostos a buscar e o que vocês querem entregar, tá? E os objetivos específicos, gente, são os desdobramentos do objetivo geral,
Ou seja, tu tem uma grande proposta, né, um grande objetivo, mas para eu chegar nesse grande objetivo, eu tenho algumas ações intermediárias, certo? Então, os objetivos específicos são essas ações intermediárias que a gente tem que fazer, né? Então, se eu quero falar sobre o mercado informal, vou para o meu exemplo de sempre, os determinantes de desempenho escolar, é mais fácil. Se eu quero entender os determinantes de desempenho escolar, bom, eu tenho que, antes disso, compreender o sistema educacional brasileiro, tenho que compreender como é que está organizada, como é que são feitos os cálculos lá de desempenho, entender quais são as estatísticas, enfim, tem algumas etapas, né? E a gente tem esses objetivos específicos, tá? Que são as etapas para se chegar no objetivo geral. Os objetivos específicos, gente, devem ou não devem estar na introdução, né? Daí a professora Miriam pode me corrigir, tá? Porque na monografia não é obrigatório objetivo específico, só o objetivo geral é obrigatório. Mas a gente gosta que coloque os específicos também. Aí no artigo, professora Miriam. Como tem menos espaço no artigo, a gente não coloca os objetivos específicos, só o objetivo geral. Porque enquanto a monografia vocês têm bem mais espaço, no artigo a gente tem um limite pequeno de páginas, que é algo em torno de 30 páginas. Então, colocamos só o objetivo geral. Certo. Você gostaria de acrescentar alguma coisa aqui? Ou... Não, acho que depois no funil só algumas coisas. Tá. Bom, gente, vou falar bem rapidamente, tá, da revisão de literatura, porque eu acho que não é o nosso foco agora, e a gente também está com o tempo mais estourado. Mas é que nem a gente tinha falado na aula passada, a revisão de literatura... Na aula passada, a gente falou hoje mesmo também, né? Que a revisão de literatura é onde a gente entende exatamente como que está situado o nosso trabalho dentro de toda a literatura sobre o tema, né? Então, o que está sendo buscado, o que os autores estão encontrando, como que eles estão fazendo essa busca, todos esses aspectos, né, eles são trazidos na revisão de literatura, tá? A revisão de literatura geralmente parte de algo mais geral e vai indo mais direcionado para um tema específico que a gente está se propondo, né? Então, essa revisão de literatura, ela tem que estar fortemente alinhada com o nosso objetivo. Ela tem que estar ali para isso, né? Porque senão diz, como é que eu vou pesquisar sobre tal coisa, né? Pô, tem um monte de gente que já pesquisou sobre isso, já fez questionário, por que tu vai ter que inventar do zero, né? Tu pode pegar um questionário, aperfeiçoar, transformar, evoluir em cima disso, né? Porque senão é retroceder. Então, a revisão de literatura é importante para isso, para nós entendermos o que está sendo feito e conseguirmos dar um passo adiante, né? Não criar algo novo ou sair do zero, né? E acabar empatando, né? Então, a gente tem que fazer essa revisão de literatura, tá? E aí, como a gente falou, né? O método já é, por outro lado, como que nós vamos executar isso, tá? Então, a gente vai dizer como que dados a gente vai utilizar, como é que a gente vai coletar, como é que pretende analisar, enfim, tá? Dá uma visão mais da estratégia. E que nem a professora Miriam disse, é onde a gente encerra a nossa disciplina de metodologia de pesquisa, até na estratégia de busca. Então, assim, às vezes tem alunos que dizem, começa a botar tabelas, dados. Aqui não é o local, né, de colocar em tabelas, enfim. Por quê? A gente não vai passar para a parte de análise e discussão, no sentido de buscar essas informações, analisar os dados. A gente vai parar, a gente vai fazer na revisão de literatura, ou seja, a gente pode até dar uma olhada nos dados que os outros autores estavam discutindo para trazer alguma informação, mas a gente não vai fazer análise dessas informações, né? A gente vai apresentar as informações e vai ir até o nosso método. Então, como que eu pretendo executar a minha pesquisa, tá? Mas a gente não chega a executar nessa disciplina. Vocês vão executá-la lá no TCC de vocês. Análise e discussão, né? Então, quais são os resultados que vocês encontraram, né? Então, vai ter que fazer uma relação tanto
com o que vocês estão encontrando, como relacionar com o que os outros autores já encontraram, né? Então, até acho que foi, agora não lembro exatamente quem, se foi a Claudine, mas que disse assim, lá na conclusão, lá nos resultados, eu encontrei o autor trazendo o que um outro disse e depois ele fez a conclusão dele. Aqui a gente bate muito, na análise e discussão, principalmente na discussão, a gente bate muito os nossos resultados com o que os outros autores encontraram, tá? E assim, isso não é para fazer a prova real dizer se a gente fez certo ou errado, tá? Não é. Isso aí, às vezes tem gente que diz, mas eu não encontrei o que eu esperava, ou minha hipótese não foi válida, não foi de acordo com o que a literatura apontou, né? Isso não é um problema, a gente tem um resultado, e a gente tem que discutir, debater esse resultado. Então, fazer essas comparações, tentar encontrar o que houve de diferente, o que não houve, essa discussão é importante, tá? Tudo ok, por enquanto? E, por fim, a conclusão, né, onde a gente vai também colocar as contribuições do trabalho, né, a professora Miriam falou, né, as implicações, né, ou seja, o que daquilo eu posso dizer que tem de implicação acadêmica, né, ou também implicação empresarial, né, tem algum ponto nesse sentido. E a gente também apresenta algumas limitações do nosso estudo, né, a gente tem ciência de que às vezes a gente poderia ter utilizado talvez um outro método, enfim, a gente apresenta essas limitações do estudo, tá? E já adianto para vocês, tem muita gente que tem medo de apresentar isso na hora da banca, né, as limitações, mas isso protege vocês, tá? É uma coisa que protege, porque senão a banca vai dizer por vocês que tem essa limitação. Assim vocês já se protegem, tá? E também já deixam sugestões para trabalhos futuros. Certo, gente? Tranquilo? É um panorama geral, assim, né? Professora Miriam, a gente entra agora na parte do funil ou a gente faz a parte da modelagem e depois vai para o funil e a atividade? O que tu acha? Vamos mostrar o funil e daí a gente fecha o artigo e a monografia e passa para a modelagem. Aqui. Bom, pessoal, então, aqueles tópicos que foram apresentados para vocês da introdução, eles têm essa ideia de funil, ou seja, eu começo do mais amplo e vou até o mais específico. Então, eu começo falando um pouco do tema, por que esse tema é importante, trazendo referências atuais para mostrar a importância do tema, porque daí eu estou mostrando que isso é importante, não em 1960, mas é importante hoje, né? Então, trazer um suporte de pesquisas atuais que falam sobre os motivos que fazem esse tema importante, mostra que ele é um tema atual. Então, nós começamos fazendo essa apresentação de um conceito, daquilo que nós vamos trabalhar, de argumentos que mostram por que essa temática é importante. Aqui nesse início, então, eu vou ter o suporte de artigos, livros, mas mais de artigos, principalmente na introdução, que é um lugar que, tirando a parte de conceitos, o restante eu preciso de alguma literatura atual, né? Depois disso, eu vou mostrar o problema que existe, que pode ser uma oportunidade ou algo que não está indo bem. Então, eu posso trazer dados de mercado, posso trazer dados que estão em alguns relatórios que mostram que isso é importante e que não está resolvido ou que tem uma oportunidade. Então, por exemplo, o não compartilhamento de conhecimento nas empresas gera uma perda financeira imensa. E tem relatórios, artigos que mostram isso, que isso foi medido em empresas e os valores. Então, eu posso trazer essas informações, ou de artigos, ou de dados de mercado,
que mostram que existe ali algo que precisa ser melhor investigado, porque está causando algum tipo de problema ou porque é uma oportunidade a ser explorada. Aqui, então, é o lugar onde dados de mercado são bem aceitos, né? De novo, a atualidade eu estou mostrando a partir das referências. O quão atuais elas são me mostra que o meu problema é atual. Uma vez que eu mostrei o meu problema, eu agora vou dizer qual é o meu objetivo geral, no caso do artigo, ou o meu objetivo geral específico, no caso da monografia. Os objetivos, tanto geral quanto os específicos, eles devem ser frases curtas, diretas, que começam com um verbo no infinitivo e que vai nos mostrar o que vai ser entregue no final do trabalho. Normalmente, vocês vão ver que as conclusões, elas começam falando que aqueles objetivos foram atendidos ou mostrando de uma forma macro o resultado que a pesquisa teve, que é a resposta aos objetivos, tá? Tem algo que está aparecendo cada vez mais, são as potenciais contribuições. Se vocês forem colocar elas, e na administração isso está aparecendo de uma forma bem forte, vocês vão colocar entre o objetivo e a estrutura. O que são as potenciais contribuições? Não é a cópia do que eu vou ter lá no meu resultado, mas é sabendo, atingindo esse meu objetivo, o que eu posso auxiliar, no que o meu trabalho vai ser útil. Os meus resultados podem ser úteis para que sejam criados investimentos ou para que as organizações tenham melhor desempenho. No que o meu trabalho pode ser utilizado? Pode ser em aspectos políticos, sociais, econômicos, mas esse resultado que eu estou trazendo com esse objetivo, que eu vou trazer, porque até aqui eu ainda não trouxe, o que ele vai contribuir para a sociedade. E aí, no último parágrafo, a gente coloca, no caso do artigo, as seções, no caso da monografia, os capítulos, tá? Na sequência que eles aparecem, e aqui é um parágrafo enxuto. Tá? Lembrando que o... Depois. Pode falar, Miriam, pode falar depois. Lembrando que os parágrafos não podem ser frases soltas, que nós temos que construir um fluxo de uma frase para outra, para que a pessoa entenda por que ela está lendo o conteúdo nessa sequência. Tá? Então, quem for trabalhar com introdução, já pode começar, os que vão fazer artigo ou monografia já podem começar a ler sobre o tema e guardando ideias que possam ser utilizadas nessas partes da introdução. Ok, gente. Então, vamos dar uma olhadinha na parte de modelagem agora, antes de passar para a atividade. Sim. Agora, deve ter gente ansiosa aqui, né? Eu sei que a Jerusa, Vinícius, tem bastante gente que faz modelagem aqui. Então, vamos conversar sobre essa primeira etapa, né, do plano, do modelo de negócios, digamos assim, tá? Então, aqui vocês têm o template, tá? Eu vou até mostrar para vocês onde que está esse template no Moodle, tá? Que ele não está aqui dentro da aula de hoje, ele está aqui em templates e orientadores, dentro de modelagem de negócios, tá? Então, este template aqui, ele traz, já mostra, né, qual que é a estrutura esperada pro modelo de negócios, tá?
Então, existem algumas etapas, né? A gente não vai fazer aqui o plano financeiro, tá? Que é a parte, digamos assim, mais pesada da modelagem. Não que as outras não sejam difíceis, tá? E não sejam complexas, com certeza são, envolvem bastante criatividade, empenho, pesquisa, né? Mas a gente fará nessa disciplina até a parte 11 ali, aproximadamente, tá? Qual que é a ideia, né? Porque a modelagem de negócio é a gente partir de alguma coisa que a gente gostaria de investigar, um modelo, um negócio novo, um produto novo, e ver como que isso se enquadra, né, dentro do cenário, se é algo viável ou não, tá? Então, assim, já tem claro qual é o objetivo, assim, de quando a gente faz uma modelagem de negócios, que no sentido é investigar a viabilidade de determinado negócio. Só que eu não sei qual é o negócio, né? Esse é o ponto. Então, por isso que a gente tem uma estrutura um pouco diferente, que a gente vai ter que ir abrindo, esmiuçando, mostrando detalhes por detalhes, para conseguir ver se de fato é viável ou não, né? Então, assim como o pessoal da artigo e monografia vai entregar a primeira etapa, né, que é a introdução, o pessoal de modelagem vai entregar o item 1, 2 e 3, tá? Isso daí a gente vai explicar na semana que vem, direitinho, como que se espera, como é que vão ser as entregas, enfim. Mas, por isso eu gostaria de focar nesses 3 primeiros itens aqui, que a gente pode até, de alguma forma, associar uma introdução, né? Mas não é o mesmo caráter, né? É uma forma de introduzir o negócio, apresentar o produto, mostrar qual é o seu diferencial, tá? Mas ela é feita de uma forma um pouco diferente, tá? Adaptando. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre as etapas, né? A primeira dela é a apresentação da empresa. Então, lembrando que a gente pode estar falando de um produto específico, né? Mas que ela está dentro de uma empresa. Essa empresa, ela tem nome, ela tem sócios, ela tem localização, né? E ela tem também, dentro desses sócios, algumas características que são importantes para o bom desempenho do negócio, certo? Então, na apresentação da empresa, a gente vai trazer essas informações, tá? É algo mais resumido e enxuto, tá? Não é algo que tu esmiuça detalhes dos sócios, detalhes, mas a gente traz, sim, o nome, aqui tem alguns pontos, né? O nome da empresa, a área de atuação, o local de origem, né? O local onde ela está situada, o nome dos sócios junto com a sua formação e experiência e conhecimento sobre o assunto. E quando a gente fala aqui em formação, experiência e conhecimento sobre o assunto, é para mostrar a importância, né, de como que esse sócio venha contribuir com o negócio, né? Esse ou esses sócios, tá? Então, também tem espaço para incluir outras informações relevantes que deem credibilidade à empresa e aos sócios, tá? Então, é uma forma de chegar apresentando a empresa, né? Em geral, quem que são os responsáveis, quem é essa empresa, onde é que ela está localizada, tá? Professora, tem que ser nessa ordem? Não. Ou a gente pode mudar? Pode mudar. Podem colocar na ordem que vocês considerarem, tá? Mas geralmente a gente apresenta a empresa antes de apresentar a área de atuação, né? Enfim. Mas isso é um geralmente. Pode falar, Miriam. É que o conteúdo dentro da sessão pode ter uma ordem diferente, mas as sessões não, Jerus. Do 1 ao 12 é nessa ordem que vocês precisam apresentar o conteúdo, tá? Sim, sim. Não, tá perfeito. É mais assim que eu tava na dúvida quando fosse escrever ali o nome, escrever da empresa, né? Escreveria o nome da empresa, só que aí, em vez de colocar já direto a área de atuação, eu ia puxar outros tópicos antes disso, sabe? E aí eu não sabia se podia ser ou não. Mas então tá. E aí nos sócios ali, só mais uma dúvida rapidinho. Pode ser eu? Eu posso colocar ali eu? Sim, então com tá. certeza. Porque vai ser minha, né? Então Sim. vai ser eu, tá? Obrigada. Talvez vocês não tenham sócios, seja só vocês, tá? Sim. Tá ótimo, professor. Obrigada. E não precisa dizer só mais uma pergunta rapidinho, isso aqui espaço é para isso, tá? Para vocês perguntarem, fiquem à vontade.
Então, aí a segunda etapa, né, que seria a análise de mercado. Aqui que a professora Miriam estava dizendo que pode se trazer um pouco da relação mais com o método, né, mas não é exatamente o método, que nem ela disse, né, então é mais... vamos entender primeiro o que é essa análise de mercado, tá? A análise de mercado é quando a gente tenta entender o entorno, tá? Ou seja, onde que nós estamos situados, tá? Então, isso vai ter que fazer uma análise macroeconômica, né? Ou seja, entender como é que está a situação econômica do país, se a gente está em crise, se está com inflação, o que está acontecendo, né? E quando a gente fala em macro, não só econômica, né? A questão política, social e tecnológica também. Então, vai ter uma análise geral, né, do cenário, e também setorial, né? Então, porque a gente já sabe qual é o setor da empresa, então eu tenho que ter uma visão geral de todo, mas eu também tenho que entender como que aquele meu setor está situado neste momento, certo? Se ele está em momento de crescimento, se não está, se está em expansão, enfim, né? Por exemplo, o e-commerce agora, né? O e-commerce disparou, né? Nessa época de pandemia. Então, a gente tem que, em compensação, outros setores não tanto. O agronegócio disparou. Então, a gente tem que ter uma visão geral, né? Mas a gente também tem que ter a visão específica do setor, tá? E aí, quando a gente fala em visão específica do setor, a gente mostra também, né, o tamanho desse mercado, né? Então, assim, até onde a gente consegue, digamos assim, atingir os clientes, ter de fornecedores também, né? Porque a gente não pode olhar mercado só com foco em cliente, mas também ter uma noção de fornecedor, né? Para ter até uma noção assim, de quanto que a gente tem de poder de barganha, digamos assim, né? Então, são poucos fornecedores, né? Qual a minha capacidade de negociar, enfim, tá? Maturidade tecnológica, potencial de crescimento e conjuntura, tá? Então, a análise de mercado é entender onde a gente está situado, né? Qual é o cenário geral e setorial de onde eu estou querendo ir. E aqui, sim, a gente precisa de uma busca, né? Então, assim, eu não tenho como fazer uma análise macroeconômica ou setorial sem partir de pesquisa de alguns dados, né? Eu preciso ter esses dados. Então, eu vou fazer bastante referências, bastante citações aqui, né? Vou apresentar algumas etapas de como que eu fiz aquela busca, enfim, tem que ter essa análise, tá? Tranquilo? Tranquilo. Tá, depois vamos segurar. E, por fim, nós temos a proposta de valor e descrição do produto ou serviço. Aqui, gente, então lembrando, a gente já apresentou a empresa, já apresentou como é que está o cenário, né, o mercado. Agora a gente descreve com mais detalhes o produto, né, ou o serviço, aquilo que a gente vai entregar. Então, além de descrever esse produto e esse serviço, nós temos que apresentar qual é a proposta de valor para o cliente. Então, ou seja, o que aquilo lá traz de diferenciação, traz de percepção diferente para o consumidor. Pode estar relacionado a sentimentos, a percepções, pode estar relacionado à tecnologia, à usabilidade do produto, mas é onde a gente apresenta o diferencial do produto, né, que tem que ser percebido pelo cliente. Né? Não é aquele diferencial que a gente vê nós, né? Então, assim, olha a importância da gente relacionar o item 3, né, a proposta de valor e descrição do produto, com o item 2, com a análise de mercado. Porque como é que eu posso dizer que algo vai ter valor para o consumidor ou que vai ser diferenciado se eu não analisei o mercado antes, né? Então, assim, talvez já tenha esse produto, talvez os clientes não estejam buscando por isso. Então, eu preciso ter uma seção 2 bem feita, uma boa análise de mercado e setorial, enfim, para conseguir elaborar a minha proposta de valor, né? Que aí eu já, lá na sessão anterior, eu já sei qual é a necessidade e eu já consigo encaixar isso, né? Muita gente aí coloca, por exemplo, os aspectos de sustentabilidade, né? De preocupação, que as pessoas estão mudando a sua, digamos assim, como enxergam os produtos, enfim. Tem algumas características, dependendo de qual produto que a gente está falando, que eles estão em voga, que ainda não está bem solucionado, que ainda não faz não tem toda a usabilidade, ou não se encaixa
na filosofia de todos os consumidores, né? Tem uma parcela de consumidor que não tem a sua filosofia atingida, enfim. Então, a proposta de valor e descrição do produto é onde eu descrevo o meu produto e digo, olha, esse produto ele tem um diferencial X, né, ou XYZ, quantos tiverem, que vem a agregar, né, e trazer valor para o cliente, tá? A gente tem que trazer essa percepção do ponto de vista do cliente, não nossa, como empreendedor. Tá? Na parte 2 ali eu posso, então, na realidade, trabalhar como se fosse uma certa fraqueza e junto com um certo potencial. E no 3 eu trago uma proposta inovadora, que é a minha proposta, que é aquilo que eu estou propondo como solução ou fazendo parte, né, do 2, seria mais ou menos isso? Perfeito, também, né? Então, além de fazer todo aquele estudo de mercado, ele é exatamente para isso, Vinícius, que é tu identificar onde que está a oportunidade, né? Digamos assim, é quase como se fosse também aquela contextualização e o problema de pesquisa, né? Então, assim, tem algo que não tá ainda satisfeito, né? E aí é onde tu entra. Então, na seção 2 é onde a gente encontra essa oportunidade de mercado, tá? Então, entende como é que tá o cenário e encontra também essa oportunidade, né? De como que tu vai, de alguma forma, ingressar nesse mercado. Perfeito. Tranquilo, gente? Daí na seção 2 ali eu posso trazer bastante referencial teórico também, né? Ali eu posso usar mais a questão da pesquisa, né? E já no 3 eu até posso trazer, mas vai ser também mais a questão minha como proposta. Perfeito. A seção 2 é onde vocês mais utilizam citações, né? Que é onde vocês pesquisam como é que está o cenário, enfim, as necessidades, tudo. E tem que ter citações, né? A seção 2, ela é isso, né? Ela é feita dessa investigação. Então, vocês terão muita citação ali na seção 2, tá? E a seção 3, que nem tu disse, né? A parte do produto, do diferencial, tu vai escrever com as tuas palavras. Mas caso tu queira fazer referência a alguma ideia, né? Então, as pessoas estão preocupadas com isso, eu estou sentindo falta daquilo, tu tem que colocar referência, né? Então, eu digo assim, tu vai ter que medir. Mas a maior parte é onde tu coloca e descreve o teu produto, não tem necessidade de fazer citação. Nem deve, né? Não cabe. Não sei se eu respondi as dúvidas. Ok. Sim, conseguiu, Sora. Então tá jóia, gente. Qualquer coisa, vocês perguntem. Vamos passar para a parte da atividade, professora Miriam, que a gente já está com o tempo esgotado, né? Mas vamos apresentar aqui a atividade para vocês. Então, na aula de hoje, tem aqui a atividade, tá? Ela é uma atividade, digamos assim, relativamente rápida de ser feita, tá? A gente sabe que o tempo de aula já está meio que estourando, mas queria ver com a professora Miriam se a gente pode, de repente, deixar o gabarito para eles na próxima semana, né? Não antes de vocês fazerem, depois da entrega de vocês. Que a ideia é vocês identificarem, né? A gente vai clicar aqui na atividade. Que vocês leiam aquele artigo que está ali disponível, tá? E façam e identifiquem os pontos chaves, tá? Que é a relevância do tema, problema ou oportunidade para realizar a pesquisa, a atualidade, o objetivo ou a questão de pesquisa e a estrutura. O que é para fazer, tá? De maneira bem simples. Então, esses são os grandes pontos da introdução, né? Lembrem disso, que é relevância do tema, problema ou oportunidade, atualidade, objetivo e estrutura. Então, é identificar dentro do artigo, que está aqui, o artigo para realizar a atividade, dentro desse artigo, quais são os pontos, né? Onde que está o objetivo, onde que está o programa de pesquisa, tudo isso, tá? Então, é só vocês marcarem, deixarem marcado aqui a parte que vocês consideram. Eu acho que isso aqui é o objetivo. Selecionem e deixem marcado o que vocês consideram por objetivo, certo? Lembrando que é só a introdução que é para vocês lerem, tá?
Pode falar, professora Miriam. Pessoal, esse artigo, na verdade, é fruto de um TCC da administração, tá? Então, ele foi um trabalho de conclusão que depois nós adaptamos algumas coisas, fizemos alguma melhoria e submetemos e publicamos nessa revista, tá? Certo, gente? Não sei se ficaram com alguma dúvida. Não, A gente vai então ler, marcar e aí manda para vocês a marcação. Isso. Eu não entendi. É isso, né? Tá. As marcações. Uhum, perfeito. Essa atividade vale parte do T4, né? Aquelas atividades de aula que a gente vai somando, tá? É uma atividade relativamente rápida, vocês vão fazer bem tranquilamente, é só para consolidar o conhecimento. Uma coisa agora, só para lembrá-los, que semana que vem a gente já começa a desenvolver o trabalho de vocês, né? Para quem faz artigo e monografia, a introdução, para quem faz modelagem, as 3 primeiras etapas, né? Então, a gente tem 3 aulas aí para de desenvolvimento, sendo que na terceira tem a entrega já disso, tá? Então, quem ainda não está com a ideia bem fechada, é importante que essa semana dê uma boa concentrada no tema para chegar na próxima aula já com uma ideia mais formada, certo? Certo. Ô, professora, se a gente tiver ali alguma dúvida ou quiser mostrar para vocês antes de entregar, dá para dar uma olhadinha assim, básica? Do que da introdução, desse trabalho, quando eu começar, na verdade. Antes de entregar, só para ter né, mais ou menos uma certeza que está no caminho. Só para eu entender do que está te referindo à entrega. Da entrega, isso, não desse... Do T1 ou do T4? Do T1, que não é o da... A introdução que vocês vão escrever. Isso aí. Sim, vocês têm 3 aulas com o nosso suporte, né? Na próxima aula, a gente vai explicar a atividade, vocês vão começar a desenvolver e a gente vai continuar aqui na sala. À medida que vai tendo dúvidas, vocês vão tirando com a gente. Isso significa poder partilhar o que vocês estão escrevendo com a gente para tirar dúvidas. Tá? Então tá, professora, tá ótimo. Obrigada. Aqui no plano de ensino tem 3 aulas, né? Aqui, 16, 23 e 30, tá? Nessa aula aqui, da semana que vem, a gente vai iniciar, né? Apresentando o que a gente espera na entrega de vocês, né? Os critérios de avaliação, tudo isso. E isso daí vai levar o quê? 10, 15 minutos, né? Essa apresentação. E depois o restante da aula, eu e a professora Miriam vão ficar disponíveis para vocês, tirando as dúvidas, tá? Então, abre o arquivo, mostra pra gente, a gente vai estar aqui, tanto na aula 16, como do dia 23, como do dia 30. Só que no dia 30 tem que ter a entrega também, tá? No final da aula tem a entrega de vocês. Tá? Certo, gente? De minha parte era isso. Não sei se tem mais algum ponto Não, era isso. Então, bom fim de semana, pessoal. Bom final de semana, gente. Obrigada. Miriam, Laura, na verdade, eu não sei se seria agora para falar com vocês, mas eu queria trocar uma ideia sobre uma questão da introdução do TCC mesmo. Porque eu estou pensando em fechar um tema, mas eu não sei se vocês preferem que a gente fale isso na próxima aula ou agora. Como que fica melhor para vocês? Diferente? Dependendo do tempo, porque a gente tem a outra turma depois, tá? Só por isso. Tá. Então eu vou tentar entrar mais cedo, porque eu acho que fica melhor. Eu dei uma conversada com o Denis hoje de manhã, porque quem eu estava pensando para ser meu orientador, e aí ele meio que me deu uma